Graça e paz vos seja multiplicado. Que bom que você está aí para nós juntos partilharmos a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de Marcos, mas já peço que você tenha uma Bíblia à tua mão, porque vamos ler alguns textos. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 2. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a região da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelo de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Quem era João? João, o Batista, o que batizava, era filho do sacerdote Zacarias. Zacarias, já em avançada idade, teve esse filho chamado João Batista, uma promessa de Deus. Provavelmente já quando João Batista ministrava, Zacarias já era morto. Então João Batista deveria suceder a Zacarias como sacerdote. A Bíblia não fala o porquê. Eu creio piamente que foi uma opção de João Batista. João Batista, que tinha o direito na sucessão do seu pai, também tinha o direito a todas as regalias que o templo fornecia. João Batista está no deserto da Judéia, pregando a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada descreve que um número muito grande de pessoas da Judéia, toda a região da Judéia e de Jerusalém, as pessoas iam ter com João Batista. Eram multidões de pessoas que iam ao deserto. A pergunta que eu posso fazer é: o que tinha no deserto? Qual o conforto que o deserto tem? Nada, né? Nada, absolutamente nada. Ao contrário, o templo, belo, chique, né? Confortável, suntuoso. Aos olhos humanos, o templo era muito melhor. As vestes dos sacerdotes devia ser algo fino. O templo era algo maravilhoso. Os próprios discípulos de Jesus, certa ocasião, falam para Jesus: vede que templo, que maravilhoso que é esse templo. Mas o deserto da Judéia, as pessoas afluíam para lá em quantidades enormes. Lá no deserto, João Batista pregava o batismo de arrependimento. João Batista se vestia de pelo de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. O que levou o João Batista a desprezar, a deixar de lado toda a pompa, todo o direito que ele tinha na casta sacerdotal, alimentação, vestimenta, moradia e muitas outras coisas que era direito dele, e vai para o deserto? Para quê? Para quê? Sabe, o salmista Davi diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O templo do Senhor já não era local onde a voz de Deus se ouvia. Nós sabemos pela palavra de Deus que durante 400 anos, antes de João Batista, durante 400 anos, Deus não se manifestou por boca de ninguém a Israel. Foi um silêncio completo. O templo do Senhor, os sacerdotes apenas repetiam, reprisavam aquilo que a palavra de Deus falava. Eu posso afirmar para você que lá no templo não se ouvia mais a voz de Deus, porque o ser humano tem sede de Deus. Desde a queda do Éden, quando se ouvia a voz de Deus para ter comunhão com Deus, o ser humano tem essa sede.
Mas as pessoas iam ao templo e ao chegar ao templo ouvia-se apenas eco. Eco não é voz. Eco é repetição. Parece-me que nós temos visto isso nos dias atuais. Templos suntuosos, chiques, conforto. Mas e a voz de Deus? A voz de Deus não temos ouvido muitas vezes. Apenas o que temos ouvido são ecos. Ecos cantado, tocado, pregado, testemunhado. O que minha alma anseia? A minha alma anseia pela voz de Deus. E se no templo não tem voz de Deus e não tem lugar para a voz de Deus, então temos que buscar no deserto, né? E lá no deserto, um homem que tinha todo o direito das benesses do templo, estava lá no deserto, vestido de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, mas ele era a voz do que clama no deserto. Quem está clamando, quem está bradando no deserto? Deus. Quem era a voz? João Batista. João Batista era a voz. Por que João Batista sai do meio da casta sacerdotal para ir para o deserto? Para ser voz, para ser boca de Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus, o livro de Apocalipse, o capítulo 2, o verso de número 5, João, o profeta, João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 5, arrepende-te, lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras, senão eu virei sobre ti e retirarei do meio de vós o meu castiçal. Sabe o que é retirar o castiçal? É retirar a presença de Deus. Nós temos visto templos chiques, ar-condicionado, bancos confortáveis, templos com cadeiras extremamente chiques, mas isso não traz a voz de Deus para o templo. Isso tem trazido muitas vezes apenas o eco da voz de Deus. Temos visto apenas repetições do que a palavra de Deus traz. João Batista está no deserto pregando a palavra de Deus, ele é a voz de Deus. É isso que atrai os corações. Os louvores precisam ser de boca de Deus, porque nós temos sede de ouvir louvores inspirados pelo Espírito Santo. Não basta cantar. Abrindo a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 15, verso de número 19, e não é coincidência, Jeremias também é um sacerdote que teve que optar por ser boca de Deus. Veja, portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e me servirás. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Jeremias, quando escreve esse texto, ele está na Babilônia. Todos nós sabemos que Jeremias ele foi levado com o povo de Deus para a Babilônia, com os israelitas para a Babilônia, e de lá da Babilônia ele volta para Jerusalém. Mas Deus faz, posso até dizer para você, um acerto com Jeremias. Jeremias, se você se arrepender, eu vou trazer você de volta. Jeremias, se você tirar o vil do precioso, você vai ser a minha boca. Sabe o que é tirar o vil do precioso? É separar a escória, a sujeira do ouro. O ouro é o precioso, a escória para nada presta. Então, Jeremias, então você vai ser a minha boca. Quantas pessoas que querem ser boca de Deus, até mesmo professam ser boca de Deus, mas o precioso e o vil andam juntos. A iniquidade, o pecado anda junto. Como se Deus tolerasse nos dias de hoje que nós andássemos com a vida em adultério, em fornicação, em mentiras, em roubos,
enganos. As pessoas, para conquistar qualquer coisa no dia de hoje, eles mentem. Quer ser boca de Deus? Amém? Tire o vil. O que Deus despreza. Não se faça de cego. Aparte da tua vida o vil para ser boca de Deus. E nós lembramos muito bem Isaías capítulo de número 6, e não é coincidência. Isaías também é um sacerdote. Pessoas que foram separados para ser porta-voz. Os que deveriam ser o oráculo de Deus. E Isaías, no capítulo 6, Isaías está ministrando diante do Senhor. Ele tem uma visão extraordinária de Deus, assentado num trono glorioso. E serafins bradam, cantam, santo, santo é o Senhor. E ele fala, vou morrer, porque eu vi o Senhor. Então o Senhor manda com que um serafim voe até o altar, que ainda tem a sua brasa acesa, pega a brasa do altar do sacrifício, e volta aonde Isaías está e toca a boca de Isaías. E o Senhor diz para Isaías, Isaías, a tua iniquidade foi queimada, o teu pecado foi purificado. Mas qual era o pecado de Isaías? Isaías mesmo, ele relata no capítulo 6 mesmo, no mesmo texto ele está relatando, ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual era o pecado de Isaías? Lábios impuros. Ele habitava no meio de quem? No meio dos sacerdotes. Ele era sacerdote. Ele habitava no meio dos sacerdotes. Eu não sei, talvez ele falasse muitos palavrões. Tiago diz, como que uma pessoa que bendiz o Senhor e amaldiçoa o seu próximo? João fala como que uma pessoa que diz que ama aquele que não vê, mas não ama aquele que vê. Ei, meu irmão, quer ser boca de Deus? Irmã, aparte o vil do precioso. O ministério inteiro pode te aceitar. Pastor, o apóstolo, o bispo, ou quem quer que seja o dirigente, pode passar a mão na tua cabeça e dizer tudo bem. Você vai continuar sendo o meu cooperador, você vai continuar sendo o meu diácono, o presbítero. Olha, você não vai ser mais presbítero, agora você é um evangelista, agora você é um pastor, eu vou te ordenar. Olha, pode ser ordenado pelos homens. Mas se você não separar o vil do precioso, você não é boca de Deus. Isso me importa. Então Isaías é queimado pela brasa do altar, a sua boca é queimada, e Deus diz para Isaías, agora Isaías, a quem vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Agora sim eu estou pronto, e todos nós sabemos que ele é um profeta messiânico, é extraordinário, as revelações, são extraordinárias as revelações de Isaías, é maravilhoso. Mas eu quero que você abra num outro texto, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Reis. O primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 17, o verso de número 24. É um profeta. O verso 23. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, dizendo, vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus. Agora sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, é algo extraordinário. Elias é um profeta de Deus. E Deus diz para Elias, quando ele está num período de seca terrível em Israel, ele está acomodado no ribeiro de Querite, e Deus diz para Elias, Elias, vai para a região de Tiro e de Sidom. Eu ordenei para uma mulher viúva que te sustente. Elias foi à casa daquela mulher, todos nós sabemos, Deus usou Elias em coisas extraordinárias.
Todo dia a farinha da panela não acabava e o azeite na botija não faltava. Até que choveu, ou seja, foi muito tempo. Todo dia havia milagre naquela casa. E quem era o provedor do milagre? O profeta. Deus usava o profeta para prover milagre. Acontece que passado muitos dias depois que a seca já tinha terminado praticamente, a situação estava bem resolvida, o menino morreu. O menino morreu, mas Elias ressuscitou aquele menino. Mas o que chama atenção é esta mulher falando: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus na boca de muita gente não é verdade, é eco. E eco não é voz original, eco é repetição. E aquela mulher comeu muitos dias por intermédio de Elias, e mesmo assim aquela mulher estava observando Elias, e ela mesma não declara no primeiro milagre que ele era um homem de Deus. Ela não declara no primeiro milagre que a palavra de Deus na boca dele era a verdade. Às vezes nós mal conhecemos uma pessoa e já o colocamos no púlpito, e já o declaramos como boca de Deus. Não tem testemunho, não tem vida consagrada, não tem vida separada. A sua boca é uma boca que comunga com o pecado. De uma mesma torneira sai água doce e salgada. Tiago disse que é impossível isso. Aquela mulher testa Elias. Ela diz: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. A palavra de Deus na boca daqueles sacerdotes lá no templo não era a verdade. A palavra de Deus na boca de João Batista era a verdade. A palavra de Deus na boca de Isaías, durante todo o tempo que ele ministrou, não era verdade. Ele estava em pecado. Agora, a partir desse instante, Deus diz assim: Isaías, quem há de ir por nós? E a pergunta que eu faço: todos os anos que Isaías serviu como sacerdote, ele estava fazendo o trabalho por quem? Se a partir daquele instante ele há de ir por Deus, por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quem ele trabalhou durante todos aqueles anos? Como muitos trabalham. Para uma indústria sonográfica, né? Para cantar, para ganhar o seu lucro. Alguns trabalham pelo ministério. A igreja, em muitos lugares, a igreja se tornou empresa. Apenas uma empresa. Ei, Deus está te chamando para ser boca. E está disposto a deixar o templo, o comodismo, para ser boca de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. E seja você, seja por teu intermédio, mas há um preço a pagar. Todos eles pagaram um preço. Que preço pagou Elias? Abandonou o ribeiro de Querite, onde ele era alimentado pelos corvos, para ir fazer a obra de Deus, onde uma viúva ia o sustentar, onde ele era testado. Ei, tem muitas pessoas que se autodenominam profeta de Deus e não gostam nem ao menos que a sua palavra seja testada, sendo que 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, do verso 19 em diante, diz para você não desprezar as profecias, mas você deve julgar todas as coisas e reter o que é bom. É momento da igreja abrir o seu coração. É momento da igreja se testar, se ela está sendo boca de Deus. Eu falo da denominação local, eu falo dos grandes templos. Em muitos lugares desse, o castiçal já foi tirado. Deus não fala mais ali. Abra teu coração. Seja boca de Deus e não eco. Que Deus te abençoe. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.